o que é uma falsa pessoa boa, de fato, né? A falsa pessoa boa é talvez uma das figuras mais perigosas a convivência humana. Não porque ela grita, de fato, mas porque ela sussurra. Até porque não é aquela pessoa que fere com uma faca, é a pessoa que te dá um tiro, mas porque envenena com afeto. Ou seja, é aquela pessoa que se esconde atrás de gestos polidos, palavras doces e encantadores, uma imagem cuidadosamente construída em relação às virtudes. Mas por trás disso tudo, por trás dessa fachada, há um cálculo, validade, manipulação. Ou seja, a falsa pessoa não quer o bem do outro. Ele quer o reconhecimento por parecer boa. Ele quer o reconhecimento por parecer bom. Ou seja, a vontade dessa pessoa é performance, não é ética. Ou seja, é uma ensinação moral, que serve mais ao ego do que empatia. De fato, porque essas pessoas querem ser vistas como santas. Ou seja, vão em missão não para servir, mas que as pessoas vejam ele como se fosse uma pessoa santificada. Uma pessoa santa. Se a gente pegar, por exemplo, o Nietzsche, ele já alertava sobre os perigos da moralidade reativa. É aquela que se constrói não a partir da força criadora, mas da negação do outro. Ou seja, a falsa pessoa boa vive nesses terrenos. Ela não age por mera convicção, mas por conveniência. De fato, age por conveniência. Ou seja, essas pessoas, de fato, ela ajuda quando há plateia e acolhe quando há retorno. Ou seja, quer algo em troca de você. Perdoa quando isso faz parecer superior. Ou seja, a sua generosidade se torna uma moeda de troca. E o mais perverso, nesse caso, é que ela acredita na própria mentira. Esse tipo de pessoa constrói uma narrativa interna onde é sempre a vítima, sempre a pessoa iluminada, sempre que faz tudo pelos outros. Aquela pessoa que faz tudo pelos outros, aquele que se diz que se sacrifica o máximo pelas pessoas. Mas, se você tiver um olhar mais atento, para perceber que essa bondade tem prazo de validade e que ela cobra caro para cada gesto que finge doar. Ou seja, exige algo em troca. Exige gesto. Ou seja, a generosidade se tornou um preço da falsa pessoa ruim. Ou seja, essa falsa pessoa boa se filtra em todos os espaços, de fato. Na família, no trabalho, nas redes sociais. É aquela pessoa que se diz do bem, mas não hesita em julgar, excluir, silenciar. Ou seja, é aquela pessoa que fala e não age. Prega empatia, mas não escuta. É aquela que fala de amor, mas não ama sem condições. Essa pessoa de fato tem que buscar condições para amar. Aquela pessoa que se diz espiritualizada, mas usa espiritualidade como escudo para não encarar as suas próprias sombras. O que é escondido por trás das suas máscaras. Essa pessoa é moralista, mas não moral. É piedosa, mas não é justa. É educada, mas não é verdadeira. Tá vendo essas contradições? Tá vendo essas contradições que acontece? Ou seja, nesses casos, a falsa pessoa boa no fundo, é uma pessoa especialista em aparências. Entende muito bem de aparências. Ele aprendeu o quê? Que em uma sociedade obcecada por imagens, obcecada por pessoas, obcecada por serem vistos, parecer é mais importante do que ser. Por isso que há tantas pessoas que julgam pelas aparências. Então, essa pessoa se molda, se adapta, se camufla, se adentra nesse lugar específico, se esconde. Ou seja, mas há uma falha nesse sistema. Que de fato a verdade sempre escapa. Ou seja, pode demorar,
Pode ser sutil, mas em algum momento o verniz racha. O verniz racha. Então, aí vemos o que estava por trás. O que estava por trás disso tudo? Ressentimento, inveja, controle, o medo, praticamente. Porque a falsa bondade é sempre uma tentativa de quê? De domar o mundo. É uma tentativa de domar o mundo e não de compreendê-lo. É como eu te falei antes. É como um missionário que vai para outro lado do mundo não para servir, mas para ser visto como um santo. Para ser visto como santo. Não quer trabalhar, mas quer ser visto como alguém que trabalha. Não quer curar, mas quer ser visto como alguém que cura. Ou seja, para ser bom de verdade, exige coragem. Coragem para o quê? Para ser imperfeito. Para reconhecer os próprios limites. Para agir sem aplausos. Como essa pessoa age longe dos olhares. Porque a verdadeira bondade, ela é discreta, silenciosa. Muitas vezes a bondade é invisível. A bondade não precisa de holofotes, porque a bondade não está interessada em palco. Ela está interessada em presença, escuta, entrega. Então, a falsa pessoa boa é algo que a falsa pessoa boa não consegue sustentar, porque sua estrutura é frágil, feita de vaidade e principalmente feita de auto-engano. Isso é literalmente feita de auto-engano, porque a pessoa está se enganando e dá um jogo emocional. Imagina quando a máscara dessa pessoa cair. Mas reconhecer uma falsa pessoa boa não é apenas exercício de crítica. É um ato de lucidez. Porque nós temos que entender que nem todo sorriso é acolhimento. Nós temos que entender que nem toda ajuda é altruísmo. Temos que entender que nem toda virtude é ética. É aprender a ver além das palavras. Além dos gestos, aprender a ver além das máscaras. E mais do que isso tudo, é o convite para que nós olhemos para nós mesmos. Temos que olhar para nós mesmos. E perguntarmos com uma honestidade muito brutal mesmo. Muito brutal. Onde e em que momentos também usamos a bondade como disfarce? Porque o mais difícil, de fato, não é apontar um outro. É reconhecer que, às vezes, a falsa pessoa boa somos nós.